eu sofrer participar, tua alma cantará, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, os nos pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo. Me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo.
reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, mas é misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, mas é misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os céus se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, mas é misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, mas é misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora.
Hoje nós vamos estar falando sobre o Alfa e o Ômega. Durante estas semanas nós vamos estar nos preparando para essa celebração da igreja de 30 anos desde que começamos esta comunidade aqui. Já passamos por muitas lutas como um povo imigrante para conseguir esta bênção que o Senhor nos deu de chegar por estas décadas com a ajuda de irmãos, com a assistência de tantos e, acima de tudo, o auxílio do Senhor para chegar a esse momento tão importante. E eu lembro de quando começamos assim, já a igreja se preparando para ser reconhecido diante do Estado, um dos elementos que não pensamos ser tão importante, mas quando a gente para fazer, a gente reconhece a importância do mesmo, foi justamente o logo da igreja, um símbolo que iria representar tanto de quem a igreja é, os elementos importantes para a igreja. Quando olha, já percebe alguma coisa que fala das prioridades, da essência da igreja. Se os irmãos forem perceber ali em Apocalipse 22, versículos 10 a 14, nós vemos um texto que fala muito sobre um dos elementos importantes. Vamos estar tratando depois sobre os outros elementos da igreja, mas hoje começamos com o Alfa e o Ômega. E Apocalipse 22, versículos 10 a 14, nos fala justamente sobre esta importância. Então me disse: não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar a injustiça, pratique o imundo, continue imundo na imundícia, continue o justo a praticar a justiça e continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Aqui está o ponto importante: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ele continua dizendo no versículo 14: felizes os que lavam as suas vestes e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Eu lembro quando começamos a preparar o logo da igreja, a gente teve que pensar muito sobre estes elementos que seriam tão importantes para quem a igreja é. E algumas figuras foram importantes no mês, que vamos estar tratando depois que falamos, mas o que vimos ser importante era justamente ali o Alfa e o Ômega. São a primeira e última letra do alfabeto grego, e já lá seria o A e o Z no nosso alfabeto. E quando percebemos ali, se falava sobre algo que é importante para a gente também, a centralidade da nossa vida, da nossa existência dentro de um propósito maior. Ou seja, nós estamos dentro de um propósito maior que está colocado dentro da pessoa de Deus, a pessoa de Jesus Cristo, como sendo o início e o fim da nossa história. Nós passamos a discutir sobre os elementos do logo. Eu lembro quando estava escrevendo ali, ou tentando desenhar aquele logo num computador já no Macintosh Classic, e ali estava tendo que trabalhar numa tela preto e branco, colocando esses dois itens e depois tentando fazer aquele logo ali para criar algo que representaria tanto para a igreja. Ali ficou marcado, até hoje me lembro, mas marca também a nossa história, e algo que tanto que até hoje não mudamos a imagem dessa logomarca, desse logo da igreja, continua sendo tão importante para a gente também. É muito importante o que representa. A gente pensa que representa também o que a igreja é, no sentido do povo de Deus que está aqui neste lugar. Nós precisamos que os irmãos se lembrem que Jesus Cristo, mesmo quando ele fala que ele é o Alfa e o Ômega, ele está apontando para o passado. Ele mesmo fala aqui em Apocalipse 3 vezes que ele é o Alfa e o Ômega. Apocalipse 1, depois o 21, capítulo 21, depois o capítulo 22. E então ele está se referindo a algo que estava presente já no Velho Testamento. Em Isaías 44, versículo 6, ele diz, o Senhor ele fala: eu sou o primeiro e o último, além de mim não há Deus. Já em Isaías 48, 2, ele fala: eu sou o mesmo, eu sou o primeiro e eu sou o último. A gente entende aqui a importância
dessa declaração do Senhor em Apocalipse, porque ele está falando do que já no Velho Testamento Deus dizia, que ele é o centro, ele é o mais importante, ele é o princípio e ele é o final. E para entender Apocalipse, você tem que entender essa realidade de quem o Senhor ele é, de quem o Senhor é. Ele está além da nossa história, além da nossa existência, além dos limites que nós temos, os limites temporais. Nós começamos a nossa existência e concluímos a nossa existência de uma forma linear. O Senhor está fora dessas limitações do tempo que nós temos agora. A compreensão correta a respeito da pessoa de Deus é essencial para uma teologia correta, é essencial para o fundamento sólido para todo cristão. Deus é o início e é o fim. Deus é aquele que segura a história de toda a humanidade. E este é o problema que hoje nós encontramos no cristianismo, é justamente essa ideia de que alguma outra coisa, outra pessoa é centro da história, quando na verdade é Deus. Por que é que existe esse extremismo agora dentro da igreja? Por que que foi substituído a reverência à pessoa de Deus e a pessoa de Deus como início e o final, como controle de tudo que há, por agora a busca de exaltar o que é terreno, exaltar as coisas deste mundo? Quem é o Senhor para você? Quem é o Senhor para a gente como igreja? O Senhor é muito mais do que nós possamos sequer começar a compreender. E para entender isso, nós percebemos o que o Senhor lhe fala. É algo além da nossa existência, da nossa compreensão. Ele era, e Ele sempre será, e continuará sendo, independente de tudo mais. Deus continua sendo o mesmo. Amém? Quem deve ser o Senhor para nós, pessoalmente, e para nós como igreja? Em primeiro lugar, Jesus é o Alfa. Ele começa a falar dessa maneira, tanto que ele diz: eu sou o Alfa, eu sou o primeiro, eu sou o princípio. Nenhum outro existe como ele, o início de todas as coisas. É tanto que hoje em dia existe essa tendência de pensar justamente como se aplica a questão de animais. O cachorro alfa é aquele que manda, aquele que tem o controle daqueles outros animais. Hoje se fala sobre líderes como sendo o alfa, aquele que tem a prioridade, que deve ser seguido, manda chuva, mas na verdade nós não somos nada. Na verdade, quem é o alfa sobre tudo e sobre todos é o Senhor, o nosso Deus. Existe essa busca tão grande de poder, de ser reconhecido. E eu peço a você que você se lembre que nós estamos aqui é para apontar para o Senhor sempre. É para dizer que, claro que, se você perceber, nós geralmente, não falando sobre outras tradições, mas aqui na igreja, nós não temos lugar para sentar aqui na frente, porque apontamos para Cristo Jesus. Se você for perceber, nos próprios materiais da igreja, procuramos não colocar fotos pessoais, porque pensamos nós mesmos, sem críticas a outros, mas pensamos que em tudo que for possível, precisamos apontar para o Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, porque o ministério não é nosso, o ministério não pertence aos irmãos, o ministério, a igreja, a nossa vida pertence a Jesus e nós apontamos para Ele em primeiro lugar. O versículo 10 do texto que nós vamos falar: então me disse, não cede as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. E é interessante que quando você percebe esse versículo aqui, ele fala justamente sobre esse ponto que mencionamos. Ele é o alfa, ele é o primeiro e ele é o princípio. Por que então é que o Senhor fala sobre um livro, sobre uma profecia que não deve ser selada, fechada? O tempo está próximo. Aqui está mostrando justamente o fato que aquele que apresenta este livro, apresenta essas profecias, apresenta esta realidade, é o mesmo Senhor que estava lá no início desenhando tudo o que passaria a ser. É o mesmo que hoje está dizendo para a gente que os tempos finais estão chegando, o tempo do fim está chegando, mas o mesmo Senhor que estava no início é o mesmo Senhor que continua conosco agora. O mesmo que escreveu a nossa história é o mesmo que diz que continua
conosco agora. Já nós nos lembramos ali nos Salmos, como o salmista ele fala que ainda estava dentro da sua mãe e os seus dias já estavam contados, já estava desenhada a sua história, o seu futuro, o projeto da sua vida estava escrito assim. Nós percebemos que quando lemos essas palavras de Jesus Cristo, que ele estava se referindo como o alfa da revelação de Deus aos homens, a revelação de Deus à humanidade. Ele fala de si mesmo como o Senhor que um guia para todas as coisas novas. Ele é o primeiro, ele é o mais importante, e ele é aquele que escreveu a história do Senhor, o nosso Deus, e aquele que também está nos conduzindo durante o trajeto dessa história. Em Colossenses, no capítulo 1, versículo 17, nós lemos: ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Perceba o que o texto fala aqui: ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele está no início, ele criou a história, ele criou a nossa existência agora, e todas as coisas são hoje porque subsistem nele. A nossa vida é o que é hoje porque ele nos sustenta. É o que se esquece, o que a igreja, infelizmente, ela esquece disso, muitos cristãos se esquecem disso, é que nós precisamos do Senhor, nós subsistimos, existimos nele, ele é que sustenta o que nós somos e o que seremos amanhã. Você precisa guardar essa realidade na sua mente e no seu coração. Como olhamos para o logo da igreja, nós percebemos que lá todos os elementos deste logo, eles estão contidos dentro do alfa e do ômega. O Senhor, que é o início e o final da história da humanidade, a história da sua igreja mundial, mas a sua igreja também aqui local, a nossa igreja e a sua vida. Nós estamos contidos no Senhor, o nosso Deus, subsistimos nele. Mas nós pulamos para um outro ponto importantíssimo aqui. Jesus, ele é o alfa, mas ele também é o ômega. Eu sou o ômega, o último e o fim, diz o versículo 13 que nós lemos. Mas um pouquinho antes desse mesmo texto ali, ele fala: eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Se você percebe, o que o Senhor está falando é que ele tem algo preparado para nos dar. Ele tem uma recompensa, ele tem um presente a dar para aqueles que foram fiéis, mas não somente isso, ele tem uma retribuição, um julgamento para aqueles que desobedeceram. Existem dois lados, é lógico, como o Senhor falou, ele dirá um dia: vinde benditos do meu Pai, mas a outros ele dirá: afastai-vos de mim. Existe essa realidade que o Senhor está conduzindo tudo para uma conclusão, conduzindo tudo para um final, está conduzindo todos para aquele momento quando teremos que nos prostrar diante dele e reconhecer a sua soberania, porque tudo corre para o destino que é Cristo, na conclusão dos séculos, na conclusão dos tempos. Ele é este Senhor que finalmente trará e dará a cada um de acordo com os seus feitos. E é lógico que nós somos conduzidos a pensar dessa maneira. Estamos vivendo as vidas que um dia receberão o reconhecimento de Deus, não por perfeição, porque ninguém é perfeito, não por habilidades, porque ninguém é suficiente para apresentar-se diante do Senhor como capaz de algo ou todo-poderoso, mas aqui está o Senhor, ele dizendo que ele vai reconhecer o nosso esforço, vai reconhecer a nossa batalha, reconhecer a nossa fidelidade a Ele, que é o Salvador das nossas almas. Eis que venho em breve. Quando ele fala desta maneira, ele está nos conduzindo para o final das coisas. É o mesmo Senhor que disse: não feche o livro. Este livro que ele começou escrevendo no início de tudo, é o mesmo Senhor que diz que ele está chegando em breve e dará a cada um a recompensa. Quando a gente começa uma competição, nós estamos andando, competindo, porque pensamos que haverá a conclusão daquela corrida, a conclusão daquele jogo, a conclusão daquele esforço que fazemos. Nós estamos nessa história porque sabemos também que existe uma conclusão para esse período das nossas vidas, esse tempo em que estamos, onde somos limitados por início e fim da nossa história. E a pergunta mais uma vez para você: você está lembrando que o ômega está chegando para o final?
das nossas vidas, o final da história desta igreja. O Senhor está nos conduzindo para lá. É por isso que tudo naquele logo está centralizado entre o início, o alfa, e o fim, o ômega. Ele finaliza a história, ele traz a conclusão, o projeto e plano de Deus. Já em Lucas, no capítulo 24, versículo 44, nós lemos ali o que o Senhor nos fala, e disse-lhes: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Você percebe o que é que o Senhor ele fala aqui? Ele está falando aqui aos discípulos, eles estão a caminho de Emaús, pensando que a história de Jesus Cristo havia se concluído de maneira trágica e que o tempo que eles haviam investido talvez havia sido sem razão, mas o Senhor caminha com eles e agora ele lhes ensina dizendo: tudo o que havia sido escrito, tudo nas Escrituras do Velho Testamento, toda a história, na verdade está apontando para a sua pessoa. E não somente isso, a história continua ainda com os discípulos, a caminho de Emaús, com os apóstolos, com a igreja primitiva, conosco hoje. Tudo continua apontando para a pessoa de Jesus Cristo, que um dia, como o ômega, trará conclusão a toda a história da humanidade. Se você se lembra, o próprio João Batista, quando ele estava aqui no seu ministério, ele dizia que importava que ele, Jesus Cristo, crescesse e que João Batista mesmo, ele mesmo, diminuísse. Importa que ele cresça e que eu diminua. Essa é a nossa história. Importa não que os meus sonhos se cumpram, que os meus projetos se cumpram, que eu tenha, que eu faça, que eu seja, mas que Ele seja em nós. Eu estou aqui para apontar para Cristo, você está aí para apontar para Cristo. Vivemos as nossas vidas para continuar dizendo: Ele é o Senhor, Ele é o ômega, Ele é a conclusão da nossa história, do nosso projeto, do projeto desta igreja. Apontamos para Cristo Jesus, porque Ele é digno e soberano e merecedor de tudo que somos. Mas quantos de nós temos falhado porque não estamos apontando para o Senhor Jesus Cristo? O que nós fazemos e nos preocupamos é para voltar para nós, na busca de poder, na busca de manter, como tantas igrejas hoje infelizmente fazem, tirando de Jesus Cristo a primazia, o centro, o altar, e colocando outras coisas diversas que o mundo oferece como prioridades. A igreja se moldando no mundo, ao invés de fazer o Cristo Jesus, o molde e o centro da história da igreja. Meus irmãos, Jesus Cristo é aquele que está vindo para trazer uma conclusão a toda a história da humanidade, e nós estamos nesse trajeto, juntos, precisamos focalizar em Cristo, apontar para Cristo, dizer que Ele é a prioridade e que nós não somos nada sem o Senhor, que sustenta as nossas vidas, que sustenta esta igreja, a história desta igreja dele. Jesus Cristo é o propósito final, Ele é o alvo, Ele é a conclusão de toda a humanidade, a história da humanidade. Ele é o centro de tudo que há e o propósito de tudo que somos. Para concluir, Jesus é a eternidade. E falamos isso no seu sentido mais belo que há. Não é a eternidade que nós pensamos ser algo simplesmente fora da nossa compreensão, fora do nosso alcance. Nós somos seres humanos, não podemos alcançar a eternidade. O universo é infinito, o tempo é eterno. Nós entendemos aqui algo que se tornou físico, humano, Deus entre nós, o eterno entre os homens, o eterno se fez carne. Existe algo bonito que eu quero que você entenda, que vai se aplicar à nossa vida também, é que ele mesmo fala no versículo 3, ele começa falando algo:
É lógico, ele diz: eu sou o alfa e eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. Mas o que é importante você perceber é que ele fala: eu sou. A nossa preocupação está sendo elevada agora do terreno, das coisas deste mundo, para algo eterno, algo além de quem nós somos. É por isso que o Senhor Jesus Cristo, quando ele diz eu sou, ele está passando para a gente uma realidade que desperta em nós algo maior. No versículo 14, logo em seguida, o que ele fala? Ele diz: felizes os que lavam as suas vestes e assim têm direito à árvore da vida. Nós que somos mortais teremos direito à árvore da vida, vida eterna, existência eterna com o Senhor, que nos convida a viver com Ele, e pode entrar na cidade pelas portas, a cidade prometida, a Nova Jerusalém. Entraremos para ter vida eterna com Ele. Que coisa tremenda, bela, especial. O eu sou, desde o princípio e por toda a eternidade, aquele que é Deus, que se tornou homem, aquele que é eterno e habitou entre nós que somos finitos. Ele diz: vocês que lavam as suas vestes terão e têm direito à árvore da vida. Amém. Esta é a promessa que nós temos para as nossas vidas. Em João 8, versículo 58, nós lemos ali Jesus falando, e Jesus responde e diz: eu lhes afirmo que antes de Abraão eu sou. Foi Jesus que falou isso. Mas aqui, quando as pessoas escutaram o Senhor Jesus Cristo falando isso, eles estavam já lembrando de Êxodo 3,14, quando o próprio Deus diz: eu sou. O eu sou estava enviando Moisés para ir ao povo de Israel para trazer libertação. O eu sou estava lá, mas o eu sou estava falando aos seus discípulos quando estava entre nós ali, Jesus Cristo, e ele está hoje aqui conosco dizendo: eu sou. Falo para vocês, vocês terão direito a comer da árvore da vida. Esse é o contraste tremendo entre a eternidade e a nossa função temporal agora. Somos finitos, limitados, ainda estamos presos ao início e ao fim da nossa história, mas juntos estamos apontando para Cristo Jesus, e no processo de apontar para Ele, nós estamos abraçando a promessa de que receberemos também da sua promessa de eternidade. Veja o que o versículo 11 nos fala: continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar justiça, e continue o santo a santificar-se. O resultado de tudo é recompensa. E o que nós temos aqui é que compreender que tanto o injusto no praticar a sua injustiça e o imundo a imundícia, eles receberão, como Jesus Cristo falou e mencionamos agora há pouco, eles receberão a sua recompensa e castigo, porque no fim de tudo, em Cristo Jesus, que é o fim de todas as coisas, o início e o fim, eles receberão a sua recompensa. Mas o justo, praticando a justiça, e o santo, continuando a santificar-se, ele está se preparando para receber também a sua recompensa. E sabe qual é a recompensa? A recompensa é justamente a eternidade que o Senhor promete para nós. É por isso que em João 10, versículos 27 a 28, nós lemos ali o Senhor lhe falando: as minhas ovelhas, estas que são justas e procuram continuar sendo justas, e são santas e procuram continuar se santificando, as minhas ovelhas que ouvem a minha voz e me obedecem, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Você percebe o que ele está falando aqui? Essas ovelhas recebem a vida eterna, comerão da árvore da vida, mas agora ele está dizendo, é algo imediato, é algo, e agora, pela promessa, nós recebemos isso para as nossas vidas. Eu lhes dou a vida eterna. É nossa essa promessa. Nós recebemos do Senhor algo que o mundo não tem. O mundo vive no finito, no temporal, no que passará. Existe esse contraste entre os que estão mortos nos seus delitos e pecados e continuarão mortos na morte eterna,
é um princípio bíblico, mas do outro lado existe esse contraste criado, onde nós que uma vez éramos mortos nos nossos delitos e pecados, nós temos o direito agora de receber vida eterna em Cristo Jesus, como ovelha seguindo o pastor amado, o pastor eterno. Ele dá da sua essência, ele dá de si mesmo e nos permite receber a eternidade que está nele. É por isso que quando comemos dos elementos, nós comemos o corpo e do sangue, nós estamos então declarando que estamos comendo da essência de Jesus Cristo. Pelo seu sacrifício, ele nos deu vida, e não vida temporal somente, ele nos deu vida eterna. A promessa que temos nele, o resultado é esta recompensa que temos no Senhor. O Deus eterno nos dá eternidade. E aí que concluímos falando para os irmãos que certamente muitos perderam a reverência pelo eterno, a reverência por esse Deus que adoramos. Eu não concordo com o fato, é por isso que temos no logo da igreja o alfa e o ômega. Ele é o início e o fim da nossa história. A preocupação não sou eu, não é o meu nome, não é você, não é a sua história, não é o que somos, o que teremos, o que vamos construir, ou não é o nome que foi criado e como será apreciado, criando aqueles modelinhos humanos e perseguidos por outros assim. Não, a nossa prioridade é Cristo Jesus, o nosso Senhor, é a reverência por quem Ele é. Ele é um Deus sublime, tremendo, amazing, beyond our understanding. Esse é o Senhor a quem nós adoramos. Não podemos perder a reverência pelo Senhor, o Deus eterno, o início e o fim de toda a história. Quando percebemos aqui, somos tão pequenininhos, nós entendemos onde estamos no projeto de Deus. Nós estamos aqui para elevar o nome deste que é o eterno Senhor das nossas vidas. Muitos não entendem a soberania e a majestade de Deus, e agora fizeram do cultuar simplesmente o preencher do tempo, simplesmente o ter músicas bonitas, simplesmente o passar a mão na cabeça com palavras que não transformam com o poder das Escrituras. Nós fomos chamados para deixar que o Senhor soberano, o Deus eterno, empurre a eternidade em nossos corações com transformação, com mudança, busca de santidade, busca de fazer o Senhor a prioridade em nossas vidas e abandonar o eu que tem colocado-se no lugar de muitos corações. Muitas igrejas nos dias de hoje, muitos cristãos nos dias de hoje têm o próprio nome como sendo primário, têm as suas próprias vidas como sendo primárias, mas eu peço a você que hoje você entenda que a reverência pelo eterno, pelo soberano Senhor, o alfa e o ômega, é aquilo que deve ser a prioridade de nossas vidas. Estamos aqui para dizer que Ele reinará em nossos corações, Ele reinará nesta igreja, Ele deve reinar em nossas vidas. Precisamos voltar ao culto do eterno.